Sempre que eu leio Paulo Coelho, tem uma frase que está muito relacionada à minha vida, que é, parafraseando o que ele disse, se você quer muito alguma coisa, o mundo vai colaborar com isto. Ao longo dos seus 65 anos, o Instituto contou com diversas personalidades femininas marcantes, como a professora Thaisa Bergman, que possui o pioneirismo nos estudos dos buracos negros no Brasil, a professora Naira Maria, atual diretora do Instituto de Física. Temos também a professora Márcia Barbosa, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Esses são só alguns exemplos das mulheres inspiradoras que ajudaram a consolidar o nosso instituto. Hoje, contamos com a presença ilustre de uma delas. A professora Alice Maciel, autora do primeiro artigo experimental do Instituto de Física, juntamente do meu avô, o professor Celso Sander Miller, hoje abriu as portas da sua casa para compartilhar tantos momentos incríveis e histórias conosco. Sou filha de um militar, nasci em Porto Alegre, ele era técnico eletrônico, trabalhou nas radiocomunicações, inclusive foi transferido na época da guerra para Rio Grande, e eu me acostumei a estar envolvida com válvulas, com resistências, com capacitores. E assim comecei a gostar desta área, mesmo antes de saber ler. Em Rio Grande, sozinha, por leitura sucessiva do mesmo livro de história, eu aprendi a ler. E desde lá, meu pai me explicava sobre a matéria, que ela não é como nós enxergamos, mas ela é constituída de pequenos mundinhos, menor que o menor grão de areia. E é isso que eu fui procurar quando fui para a física. Minha mãe era mais uma artista, uma dona de casa, com grandes dotes, com grandes talentos na área da costura e da criação de modelos. O pai, ao incitar a minha curiosidade por esses mundinhos, fez com que, na adolescência, eu já tivesse interesse em física, em átomos. Quando vi na antiga revista Cruzeiro, uma foto da água azul do reator, eu recortei e coloquei junto à minha cama. Mais tarde, coloquei o retrato da Madame Curie como um ídolo para mim, enquanto as mocinhas colocavam as fotos do James Dean e de outras personagens do cinema. A minha heroína era a Madame Curie. Isso me levou a entrar no curso de matemática, que troquei para a física a convite dos professores e cientistas que já estavam chegando. E aí vem aquela sorte que eu tive, estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Digo isto porque em 1959, quando acabava o bacharelado em física, o Instituto de Física era criado e fui convidada a largar minhas tarefas fora das aulas. Eu dava aulas particulares para minha sobrevivência financeira e ficar as tardes todas nos laboratórios da Faculdade de Filosofia, onde estava situado o Centro de Pesquisas Físicas. Os cientistas que estavam lá e que fundaram o Instituto de Física decidiram que o Instituto deveria ter uma área experimental. E uma experiência simples deveria ser concluída com êxito. Isto significa o seguinte: termos a capacidade e a maturidade de medirmos
uma propriedade nuclear já medida anteriormente, publicada internacionalmente. Se conseguíssemos montar equipamento capaz de fazer isso e reproduzir aqueles números, teríamos o nosso aval para investigarmos novas propriedades. Então, nos chamaram os cientistas Gerhard Jacob, Darcy de Lemburgo e Theodor Maris e fizeram essa proposta para nós. Nós significam outros colegas também, mas principalmente o engenheiro Celso Sandermiller, que era muito criativo, muito inteligente e que esteve à frente de quase todos os laboratórios na solução dos problemas técnicos de eletrônica ou de mecânica. Eu quero ressaltar que o Instituto de Física recém-criado sobre um Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas tinha uma oficina mecânica já de alta qualidade. Tanto é que cientistas que nos visitaram levaram alguma coisa feita por eles por causa desta qualidade, da precisão com que eles trabalhavam. Então, nós começamos a enfrentar o que foi colocado para nós. Medir uma propriedade de níquel 60, um elemento que é radioativo, que tem uma cascata de 2 radiações gama, que deveriam ser medidas com 2 fotomultiplicadoras, cujo ângulo deveríamos alterar e ver o que acontecia com esta radiação e medir. Enfrentamos problemas muito simples, mas que nós, como éramos absolutamente calouros, não tínhamos ideia. Por exemplo, uma coisa que qualquer um sabia, por que nossos números obtidos durante o dia diferiam dos números obtidos durante a noite. Mas Celso, muito perspicaz, muito inteligente, deve ser a temperatura. A temperatura de noite é uma, a temperatura é outra. Realmente, ele pediu que nosso laboratório tivesse uma regulagem da temperatura e vimos que os números passaram a ser coincidentes. Mas também vimos que havia alguma flutuação que descobrimos ser da não estabilidade da voltagem elétrica. Então, coisas tão simples, ninguém nos ensinou. Nós fomos atrás e fomos resolvendo. São Paulo achava melhor para fundar um centro de investigação que alguns de nós fôssemos treinados em São Paulo e depois voltássemos, o que não foi acordado. Preferiu os nossos fundadores fazer aqui mesmo a experiência e tentarmos resolver aqui todos os problemas. Fomos mandados, alguns de nós, durante as férias de verão, para São Paulo por 7 semanas, ficamos lá uns tempos. Tínhamos como nosso tutor, padrinho, orientador, o cientista José Goldenberg, que nos acolheu muito bem e, no início, duvidava que fôssemos capazes de elaborar aquela medida. Trabalhamos muito. Realmente houve noite que passamos no laboratório e, só para lembrar vocês, uma época que não tinha celular, não tinha telefone da família, nem avisamos nossa
famílias, o que deixou muito preocupados. Imagina, trabalhávamos com substância radioativa. Não era nenhuma bomba nuclear, mas para quem não sabia qual a intensidade, assustava. Bom, o resultado foi ótimo. Conseguimos medir o mesmo número que os cientistas com grandes laboratórios tinham conseguido. Uma vitória muito grande, conseguida em 3 meses, quando o prazo da aposta feita com São Paulo era 6 meses. Realmente ganhamos uma garrafa de champanhe que ficou no nosso laboratório anos a fio, esperando o dia que eles viessem para tomarmos juntos com os paulistas a bebida que marcava a nossa vitória. Isto, no fim, não aconteceu, porque provavelmente numa noite em que os nossos plantonistas se sentiram muito sós, talvez tivessem se consolado com a bebida, pois não a encontramos mais. Mas ficou a lenda, a memória de tudo aquilo. Eu falo plantonistas porque nada era automatizado. Todas as mudanças da localização das fotomultiplicadoras eram feitas por estudantes, aos quais dávamos bolsas. Eles tinham que sair bem nas disciplinas usuais e passar a noite anotando os números. Nós, na verdade, estávamos fazendo um campo sem nenhum trator. Nós estávamos arando o campo com enxadas, mas conseguimos os frutos do trabalho, não é? Em revista internacional sobre medidas com tecnécio 99. Nesse interim, entre 59, quando foi fundado o Instituto, 61 fizemos a medida, essa que nos valeu a champanhe, e eu fui enviada para Uppsala, na Suécia, para passar um ano trabalhando nessa área de investigações. Lá ficando, também tive contato com o computador e conseguimos fazer um software para tratar os dados daquela experiência. Fiquei muito feliz porque, como eu não era uma doutora, era apenas uma recém-formada, eu só tinha acesso ao computador que lá tinha chegado nas horas não nobres, ou seja, à noite. E passava a noite até conseguir que meu programa funcionasse. Sempre o mundo colaborou comigo. Sempre tive sorte onde eu andei. Quando acabou esse estágio lá, esse estágio, deixa eu esclarecer, foi o primeiro seminário internacional para países em desenvolvimento. Eu era representante do Brasil, haviam 2 representantes da Argentina, representante do Chile, da Iugoslávia, do Paquistão, da Índia. Éramos 15, 12 jovens masculinos e 3 meninas. Mas fui tratada com muita honra lá. Aí eu aproveitei ainda e fiquei mais um mês na Alemanha para levar o meu software de tratamento de dados para a Alemanha, onde trabalhei com cientistas muito bons na área de física nuclear, espectroscopia nuclear se chamava, né? Essa área na qual eu me vinculei. Bom, a física não parou por aí. Essa área foi a primeira área experimental do Instituto de Física. Enquanto isso, os teóricos desenvolviam outros tipos de trabalhos. O Instituto de Física evoluiu muito, hoje tem muitas áreas, não sou eu a pessoa certa para conversar sobre isso, mas
ainda participei da mudança do Instituto de Física. Participei da mudança para o campus do Vale, que foi algo também muito empolgante. E nessa época eu passei a trabalhar num grupo de altas pressões, onde a estrutura da matéria era olhada de outras formas, não como eu trabalhava medindo propriedades nucleares. Eu gostaria de esclarecer que todo pesquisador do Instituto de Física era contratado como professor. Então, os compromissos de trabalho estavam resumidos em horas de ensino, horas de pesquisa e também participação, muitas vezes, na administração. Em alguma época do meu trabalho lá, eu participei da parte administrativa. Gostei de trabalhar nessa área. Na verdade, eu tive uma pequena experiência sendo representante do curso de Física na comissão de carreira do curso de Matemática. Ali eu aprendi muitas coisas. Quando fui para a coordenação, tinha uma base estruturada. Paralelamente a esse trabalho, tinha que obter resultados na pesquisa e dar aulas. Eu usei algumas chances na vida de que, como nesse meio tempo eu casei, e como grávida ganha licença de gravidez, nos 3 filhos que eu tive, tirei a licença de gravidez para ficar só trabalhando na pesquisa e não dava aula, embora gostasse muito do trabalho com alunos, mas me dava mais tempo, apesar de que essa pesquisa não podia ser feita no laboratório pelo fato de que radioatividade não é um lugar para gestante. Fazia o tratamento teórico dos meus trabalhos, né? Então, no Instituto de Física, eu tive diversas experiências, muitas sob o ponto de vista humano, porque a filosofia do Instituto de Física, desde a sua chefia, era de igualdade entre as pessoas. Eu era pouco mais que uma menina quando comecei, e o chefe não queria ser chamado por senhor. Era uma atitude de nos colocar nos mesmos planos, chefia e uma recém-formada como eu. Essa atitude era tão disseminada que praticamente muitos funcionários, até da limpeza, da secretaria, fizeram curso superior depois, porque eram estimulados a estudar, eram protegidos e incentivados. E isso é uma lição de vida que eu tive do Instituto de Física, que eu vou dizer e repetir, apesar de estar aposentada, eu ainda considero uma grande família minha, o Instituto. Então, quando eu estava nas altas pressões, foi a época que eu me envolvi mais com a mudança do Instituto de Física para um novo prédio, todos os problemas inerentes à segurança, a transporte, em tudo. Então, eu abri o leque das minhas tarefas, porque antes eu só queria ficar procurando núcleos e tudo que se referia à física nuclear. Altas pressões já foi um caminho diferenciado meu. Aí, nessa época, foi colocado também implantador iônico,
um físico experimental muito responsável pela evolução do Instituto de Física, Fernando Zavslak, meu colega, foi até meu professor, também no bacharelado. O Instituto de Física cresceu muito. Cresceu e hoje em dia é conhecido internacionalmente, né? Internacionalmente. Dia 9 de março fará 65 anos, não é? E eu 65 anos do meu bacharelado também. Então, é uma história que tem muitas historinhas inseridas, muitos acontecimentos bonitos, muita coisa boa que aconteceu e também histórias de perdas, né? De cientistas que já perdemos, não digo aqueles pela longevidade, mas cientistas que perdemos muito, muito novos, que eu até quero me referir porque eu nunca esqueço dele, Pedro da Rocha Andrade, que foi meu aluno, meu colega, meu amigo, padrinho de minha filha mais jovem, que com sua esposa, ao voltar do Instituto de Física, num sábado, porque ele trabalhava até nos sábados lá na física, ele foi atropelado e morto, ele e a esposa, no dia 14 de dezembro, que é um dia que eu nunca esqueço, um dia que marcou a minha vida. Então, nós temos perdas assim. O Celso, outro grande amigo, meu irmão de trabalho, que também cedo se foi. Nomes assim que estariam hoje brilhando na história do Instituto de Física, né? Eu não tem mais gente, não vou lembrar todos, não é um momento para estar lembrando. É que esses dois me marcaram muito. Na verdade, eu falei antes que o meu grande ídolo era a Madame Curie. Então, eu me proibi de namorar, trabalhava com ele, lindos rapazes, né, os meus colegas físicos maravilhosos, mas a minha inspiração era a Madame Curie. Não iria casar porque eu queria trabalhar. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Quando eu estava na Suécia, eu sonhei com uma pessoa. Sonhei, inclusive, como essa pessoa estava vestida. Na verdade, eu estava indo para Inglaterra. Na ocasião, estava num navio. Sonhei, esqueci o sonho, voltei para... na Suécia, eu tive um dos colegas de país subdesenvolvido, era um iugoslavo. Iugoslavo, na época, né? Hoje em dia não existe mais a Iugoslávia, um iugoslavo de origem do norte da Iugoslávia. E eu fiquei muito amiga dele. Inclusive, quando a esposa dele foi visitá-lo, eu os convidei para jantar no meu apartamento. Ele gostava de computador e já tinha mais experiência do que eu. Foi um colega maravilhoso, uma pessoa que eu admirei muito. Bom, ponto final nessa história da Suécia. Quando eu cheguei ao Brasil, eu estava achando complicada a vida no Brasil, porque na Suécia eu tinha liberdade de sair de noite com alguém sem nenhum problema. No Brasil, pensem bem, 60 anos atrás, né? Mais de 60 anos tinha. Era complicado. E eu gostava de concertos, eu sempre gostei de música, da OSPA.
eu pagava uma empregada da minha vizinha para ir comigo. Ninguém queria saber de concerto. E ela gostava também. Então eu pagava, ela era minha companhia. Porque se eu convidasse um rapaz, não ficava bem naquela época. Naquela época, uma menina tinha que saber não se comportar de maneira, não convida ninguém nem para ir na igreja. Bom, quando um dia, no dia 2 de outubro de 1962, eu saí do meu laboratório e fui fazer algum pagamento num banco. Ao voltar pela Salgado Filho, eu vi uma propaganda assim, Instituto Anglo-Eslavo de Idiomas. Eu já gostava da literatura russa e pensei, eu vou estudar russo, vou me matricular. O tal instituto funcionava na frente da Santa Casa e eu vou lá, vou me matricular. Quando subi vários andares, peguei o elevador, e quando eu olho o diretor, era a pessoa que eu tinha sonhado naquele sonho. E aí eu vi que o português dele tinha acento. Eu perguntei, o senhor não é daqui? Não, eu sou da Iugoslávia. Me deu assim, eu me lembrei daquele iugoslavo, tão bacana, que eu gostei, sob o ponto de vista de inteligência, de música, de conduta, de moral, de tudo. Gostei muito da esposa, era médica. Disse, o senhor é... Me matriculei no curso, né? A aula começava naquele dia mesmo, às 6 da tarde, depois do trabalho. Eu cheguei no laboratório, aquele cientista do qual eu falei, Fernando Zavislak, estava no laboratório, e eu disse para ele assim, Fernando, hoje a minha vida vai mudar. Fui para a aula e me apaixonei. Isso foi 2 de outubro de 62, a data que eu tenho gravada nessa aliança até hoje. 6 de setembro de 64 nós casamos. Então, os grandes marcos da minha vida, eu posso dizer, 6 de setembro de 64, casamento, maio de 66, nascimento de minha primeira filha, no 6 de novembro de 67, nascimento do meu segundo filho, no mesmo dia do aniversário do meu marido, professor Nicolas Fidantsev, meu professor de russo. 6 de agosto de 69, nascimento da minha caçula. 1970, finalmente defendi o meu doutorado, que foi interrompido por 3 gestações, as quais eu não queria deixar para mais tarde, porque já tinha bastante... Para a época, eu já tinha muita idade, não é a época atual. É a minha época que as meninas tinham filho aos 18, né? Casavam aos 18. Então, esses são os marcos da minha vida. Mas foi realmente muito divertida a minha carreira na física, além das dificuldades de conseguirmos equipamentos funcionando, tudo pode acontecer. Quando chegava uma fonte radioativa, quero explicar que nosso material de trabalho, pelo menos o meu, precisava uma fonte que vinha de São Paulo, da Argentina, e ela tinha uma meia-vida, que significa que sua intensidade cai pela metade durante sua meia-vida. Se ela tiver 2 dias de meia-vida, em 2 dias ela tem a metade, mas em 4 dias ela já tem 1/4, e assim sucessivamente. Cada 2 dias ela cai aquilo que... Bom, para termos números para analisar, precisamos ter uma estatística razoável. Eu não posso colocar uma reta com 2 pontos, porque tenho 2 pontos. 2 pontos sempre vão dar uma reta. Eu preciso 5 pontos, 6 pontos, 10 pontos. Eu preciso que a fonte tenha intensidade. Então, a grande corrida nossa no trabalho era: está chegando uma fonte
de São Paulo, vai chegar no aeroporto a tal hora. Motoboys não existiam na época e nem poderíamos colocar motoboys a buscar fonte radioativa. Tinha que ser uma pessoa que está sob controle também de saúde. Abrindo um parênteses, a cada 6 meses eu fazia hemograma para ver as minhas plaquetas. Então, não tinha que ser um de nós. Então, corrimos, um de nós corria até o aeroporto, pegava a fonte, trazia, chamávamos o químico, íamos na casa do químico buscá-lo para nosso trabalho, para preparar a nossa fonte, porque se ela tinha 2 dias, eu vou conseguir trabalhar no máximo 10 dias. E olhe lá, com uma estatística já mais pobre. Uma das vezes que estávamos preparando alguma fonte, não lembro o que foi, um dos nossos colegas derramou o líquido, porque às vezes misturávamos com líquido, dependia do trabalho que queríamos fazer, em sua roupa. Então, eu tive que ir com ele para o apartamento dele, para ele se trocar com outra roupa. Não podíamos pedir a um motorista, a um funcionário, que carregasse uma pessoa onde um líquido radioativo lhe caiu do sapato, na roupa, né? Então, lá ia eu, muito faceira da vida, porque eu me empolgava com a chegada da fonte. Era quase como a chegada de um filho. E foi uma das coisas que nos aconteceu, assim, da qual eu me lembro no momento. E como meu nome é Alice, e como eu tenho, não sei se é virtude ou se é um grande defeito, eu sou empolgada, as pessoas entravam, lá está Alice no laboratório, quer dizer, Alice no País das Maravilhas. Eu cheguei a fazer no laboratório um andar acima para eu ficar em cima dos aparelhos. Subia numa escadinha e tinha simplesmente eu armei uma plataforma com uma escada. O setor de marcenaria da URGS me fez aquilo, aceitou o meu projeto e eu passei a ter a minha escrivaninha em cima dos aparelhos todos. A radioatividade ali já era baixa, porque a amostra radioativa ficava lá embaixo, tinha um chumbo, tudo, né? Então, isso é uma das... lá no própria Faculdade de Filosofia, onde funcionava nosso instituto, estavam poucas salas para os pesquisadores. Cada 2 pesquisadores ganhavam uma sala. E eu disse, não, eu quero uma sala sozinha. Eu fiz um projeto, a escada tinha 2 ramos, eu fiz um projeto nesse ramo que não era usado, e saiu o diretor do Instituto de Física levou a comissão de engenharia e marcenaria da reitoria e eles fizeram um cantinho ali. Diga-se de passagem, que o cantinho ficou tão bom com aquele teto inclinado, que quando eu viajei, fui para a Itália, para um estágio na Itália, o estrangeiro que chegou no Instituto de Física foi acomodado ali, porque a sala ficou maravilhosa. Mas foi engembração, né? Engembração, porque eu gosto dessa parte de engenharia também, entendeu? Então é um outro fato assim mais cômico, né, da história toda. Eu acho que isso, vamos festejar a evolução do Instituto de Física, desejar que meninas, que hoje há muitas, já que estamos falando também em Dia da Mulher, que gostam de física, procurem seu caminho nos nossos laboratórios. Nós temos aluna, ou já formada,
que está na NASA, de nossos colegas. Temos um departamento de astrofísica que também tem nomes significativos e que as pessoas poderão conhecer, de mulheres que marcaram, né? Que marcaram bastante o Instituto. Como diria a autora Rupi Kaur, todas nós seguimos em frente quando percebemos como são fortes e admiráveis as mulheres à nossa volta. Por isso, para todas as mães, pesquisadoras, professoras e o que mais vocês sonharem, muito obrigada. E o que eu sinto na minha vida é que desde que eu nasci, o mundo tem colaborado comigo, mesmo antes de eu saber o que eu queria da vida.